Atos 27, 9. Quem encontrou faz um barulho aí. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Vá mais à frente, versículo 23, diz assim: Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó Senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Curva a sua cabeça. Senhor, a palavra do Senhor é a nossa bússola quando estamos perdidos. A palavra do Senhor é a nossa força quando estamos fracos. A palavra do Senhor é o nosso consolo quando uma tristeza chega. Eu não sei como está cada um que aqui chegou, mas eu sei que a palavra do Senhor é tudo que cada um de nós precisa. E nessa manhã de domingo, nós colocamos diante do Senhor um coração aberto para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ouvidos atentos para aquilo que a tua palavra vai comunicar. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Meu irmão Pedro aí na mesa de som, você pode abaixar um pouquinho o meu retorno, tá bom, Pedro? É estranho alguém pedir isso, né, para baixar o retorno. Geralmente a gente pede para aumentar, mas pode abaixar, que tá, para mim, menos do que está aqui já é o suficiente. Bom, Paulo estava vivendo um momento difícil, mais um momento difícil na vida dele. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, ali no versículo 25, ele vai falar, a Bíblia vai falar sobre 3 naufrágios. Paulo aqui vai passar por um momento assim, um momento de naufrágio. A todo momento na Bíblia, se a gente abrir no Novo Testamento, a gente vai ver histórias de tempestades que se levantam, não é? Só no momento em que Jesus estava com os discípulos, a gente percebe que 2 grandes tempestades se levantaram enquanto os discípulos estavam dentro de um barco. Na verdade, um barquinho. Na verdade, uma navegação bem diferente daquelas que se vê hoje. Uma embarcação, né, bem diferente daquelas que se vê hoje. Não se tinha a tecnologia, os recursos que se tem hoje. Então, quando a gente fala de barco e travessia de mar, a gente é tendencioso a trazer à nossa mente as estruturas que a gente conhece, que a gente já viu de perto, ou que a gente até se utilizou delas em algum momento. Mas quando a gente olha para a Bíblia e começa a pensar no tempo que isso se deu, a gente precisa refazer essa imagem na nossa cabeça, tirar de cena o barco grande que a gente imaginou e colocar em cena uma embarcação bem frágil, bem limitada, que seria muito difícil fazer chegar do outro lado, quando no meio do caminho se apresentavam algumas tempestades. Repito que só com os discípulos foram 2. A primeira, Jesus já estava no barco com eles. A segunda, Jesus disse que os encontraria depois. O fato é que nas 2 tempestades, aquele barco ou barquinho no qual os discípulos estavam, por si só não tinha a menor estrutura de suportar o que estava acontecendo. Só suportou por causa de Jesus. Só aguentou por causa de Jesus. Eles só chegaram do outro lado por causa de Jesus. Mas isso parece um pouquinho com a nossa vida. Se a gente olhar para a nossa vida e analisar as tempestades que nós já enfrentamos, a nossa estrutura não daria conta de suportar. A nossa casa não daria conta de aguentar. Só suportamos por causa de Jesus. Só aguentamos por causa de Jesus. Só chegamos do outro lado por causa de Jesus. Paulo agora vai viver também um momento assim. A embarcação na qual Paulo está é diferente, é maior, é um navio. Nessa ocasião é um navio. É um navio que estava transportando carga e também estava transportando prisioneiros.
E os prisioneiros estavam sendo tratados como se fosse mais um saco de trigo. Os prisioneiros estavam sendo transportados no mesmo patamar de importância dos alimentos, do trigo que se estava transportando no porão daquela embarcação. Os prisioneiros ali estavam, entre eles estava Paulo. Paulo não estava a um passeio turístico, a uma viagem de negócios. Paulo estava sendo transportado de uma prisão para outra. Ele era prisioneiro nessa embarcação. E havia nessa embarcação, além da tripulação, havia soldados para guardar os prisioneiros. E além dos soldados, havia o chefe deles, que era um centurião. Um centurião é um chefe de 100. Por isso esse nome, centurião, chefe de 100 soldados romanos. E esse centurião estava dentro dessa embarcação e a responsabilidade sobre os presos era dele. É ele que comandava essa parte ali. Essa embarcação tinha um capitão, aquele que dizia a hora de navegar, a hora de chegar, a hora de partir, onde ancorar. Essa embarcação tinha alguém que estava sobre essa responsabilidade. Mas antes deles partirem, Paulo fala. E eu digo para você, eu já disse aqui, que dentro de uma embarcação onde os prisioneiros e os sacos de trigo estão dentro do mesmo patamar de importância, um prisioneiro vai ter voz, um prisioneiro vai falar, e há uma razão para isso. É porque o centurião entendia que Paulo era diferente. O centurião, de acordo com a Bíblia, gostava de Paulo. Ele sabia que Paulo não era normal, ele sabia que Paulo não era comum, ele sabia que Paulo tinha algo diferente sobre a vida dele, ele sabia que Paulo era um homem de Deus, mas ele estava ali para cumprir o papel dele, ele estava ali para guardar as celas, guardar os prisioneiros. Mas mesmo assim, Paulo, naquele momento, consegue pelo menos falar. Paulo fala, mas o que Paulo fala vai ser ignorado por todos, até mesmo por aquele que sabia que Paulo era um homem de Deus. Paulo vai dizer assim: olha, senhores, não é bom a gente pegar o rumo aqui agora não, não vai ser bom navegar agora não. Essa navegação pode ser extremamente perigosa para a embarcação, para tudo que está aqui dentro e também para nós, vai dar ruim. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ó, está vindo tempestade aí, a situação não vai ficar boa não. Mas mesmo Paulo falando isso, o centurião preferiu, e é o que o versículo 11 diz, ele preferiu acreditar mais no que o piloto falou. Ele preferiu acreditar mais no que o capitão da embarcação falou. Entre a voz de um Paulo prisioneiro e a voz do capitão do navio, ele prefere, de acordo com a Bíblia, crer mais, acreditar mais no capitão do navio, e ele autoriza que o navio siga a viagem. A coisa complica, porque de acordo com a Bíblia vai soprar um vento euroaquilão. Um vento euroaquilão, além de ser contrário, ele vem fazendo um movimento de cima para baixo, pegando tudo que está em cima e jogando para baixo. Era um vento que vinha de verdade para afundar esse navio. Esse vento vai fazer pressão, vai fazer força para que esse navio afunde. O céu ficou negro. Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, também estava dentro desse navio. Lucas estava junto. E Lucas, quando escreve isso, Lucas vai dizer o seguinte: olha, fugiu de nós toda a esperança de salvação. Fugiu de nós toda a esperança de sair ileso. A gente pensou que ia morrer. O que Lucas está dizendo é isso: olha, ninguém naquele navio, ninguém, e ele se coloca nisso, ninguém acreditava mais que pudesse sobreviver. Interessante isso, porque Lucas, a essa altura da vida, já havia sido alcançado pela palavra. Lucas já era convertido aqui. Lucas aqui não era apenas o médico de Paulo, não. Lucas aqui já era companheiro das aflições. Lucas aqui já era companheiro de ministério. Lucas aqui também está na condição de alguém que estava pregando a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e que foi preso também. Lucas vai dizer: fugiu de nós a esperança de permanecer vivos. Naquele momento, eu creio que as pessoas que não deram ouvido a Paulo, começaram a pensar: bem que ele disse, bem que ele falou
que a situação ia ficar complicada, bem que ele falou que viria uma tempestade, bem que ele disse que não seria prudente a gente navegar. Mas dá uma olhadinha para Paulo agora, dá uma olhadinha para Paulo e pensa o que pode estar passando pela cabeça de Paulo. Porque Paulo hoje está dentro do mesmo navio, um navio que está sendo açoitado pelo vento, um navio que está sendo açoitado pelas ondas. Paulo está vivendo o mesmo momento, o céu está negro. Eles vão dizer que eles perderam a noção do que era dia e o que era noite por vários dias. Há vários dias que eles não sabiam o que era dia e o que era noite, porque o céu estava negro, o céu fechou sobre eles, e era tempestade, mar revolto, a coisa estava bem complicada. Imagina agora o que se passa na cabeça de Paulo. Porque ninguém me ouve? Porque eu falo e parece que eu não sou nada? Porque eu falo e parece que eu não sou ninguém? Já passou por isso? Porque isso poderia ter passado pela cabeça de Paulo. Paulo poderia ter se sentido o pior daquele navio, o menor daquele lugar. Paulo poderia ter se sentido um lixo ali. Paulo precisou superar algumas coisas nessa viagem. Nessa viagem aqui, Paulo precisou suportar algumas coisas. Primeira delas, a injustiça. Até porque ele estava preso sem ter feito nenhum mal a ninguém. Então Paulo, naquela altura da vida, mesmo sendo um homem de Deus, precisou a aprender a lidar com a injustiça. Paulo precisou brindar o coração dele a ponto da injustiça não fazê-lo adoecer. E tem momentos que é assim também com a gente. Ou a gente protege o nosso coração a ponto de aprender a lidar com injustiças, para que essas injustiças não nos adoeçam, ou então a gente não consegue nem levantar a cabeça para seguir em frente. É aquela injustiça no trabalho. Você não fez mal nenhum lá dentro, você nunca falou mal de ninguém lá dentro, você não prejudicou ninguém no trabalho, mas alguém se levanta do outro lado para te ferir, para te machucar, para te prejudicar, para fazer fofoca com o seu nome. E o pior é que pessoas acreditam. É impressionante como as pessoas têm maior facilidade de acreditar naquilo que dizem contra você. Impressionante. As pessoas têm maior dificuldade de parar para ouvir quando é um elogio. Mas quando é algo negativo, as pessoas, além de parar para escutar, ainda acreditam. Em nenhum momento duvidam da fonte. Não importa nem de que boca está vindo. Se estão falando mal de você, acreditam. Não importa se quem está falando já tem um rótulo de mentiroso, mas se falou de você, ainda que todo mundo saiba que a pessoa é mentirosa, não é que acreditam nela? Impressionante isso. O que é isso? É a vida, porque a vida nem sempre é justa. E eu já disse isso aqui há poucos dias e vou repetir hoje. Se você está pensando que a vida é justa, eu insisto em te dizer, e desculpa desconstruir isso, mas você não vive não Alice no País das Maravilhas. Aqui é vida real. E na vida real tem gente que fere, na vida real tem gente que machuca, na vida real tem gente que persegue, na vida real nem sempre a gente está vivendo o que gostaria de viver, na vida real tem injustiça, na vida real acontecem coisas que a gente não gostaria que acontecesse. O que é isso? É a tal da vida. E o que é que eu faço então? Olha para a Bíblia. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente encontra um baita de um homem de Deus. Irmão, isso aqui é homem de Deus, rapaz. Paulo era um baita de um homem de Deus, um cara que ganhou uma cidade inteira para Jesus, sabe? Assim que chegou lá em Éfeso, os feiticeiros se converteram, foi uma revolução na cidade. Um baita de um homem de Deus, homem ousado, homem que certa vez teve a coragem de chegar, desculpa a expressão, mas na cara de Pedro, o apóstolo Pedro, e dizia assim para Pedro: Pedro, deixa de ser dissimulado. Que isso? Porque Pedro, quando estava com aqueles que concordavam com a circuncisão, Pedro dizia: não, a circuncisão é o certo. E Pedro, quando estavam com aqueles que não concordavam com a circuncisão, dizia: não, a circuncisão está errado. Pedro estava jogando dos dois lados para agradar todo mundo. Aí Paulo pega Pedro pelo braço e diz: deixa de ser dissimulado, decide quem você é de verdade, para com esse negócio de querer ficar agradando a todo mundo. E é desse homem que eu estou falando aqui no texto. Um homem, um baita de um homem de Deus, que vai passar por um momento desse, injustiça. Imagina se o coração desse homem não fosse brindado pela palavra de Deus. Imagina se o coração desse homem fosse vulnerável, como o coração de alguns crentes do século 21.
Como assim vulnerável? Qualquer coisinha joga o irmão para baixo, qualquer coisinha faz o irmão desistir, qualquer coisinha faz a pessoa pensar em desviar. Imagina se Paulo tivesse o coração vulnerável, como muitos dos irmãos têm. Paulo pularia desse navio, rapaz. Paulo cometeria um suicídio naquele dia. Paulo ia dizer: quer saber de uma coisa? Que morra todo mundo, que esse navio afunde mesmo, e que todo mundo morra. Se Paulo não tivesse o coração blindado, ele não suportaria a injustiça. Então, o primeiro ponto que a gente precisa aprender nessa manhã: é necessário a gente de fato guardar o nosso coração. É a palavra do Senhor que nos ensina isso, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Se você não guardar esse coração, você vai adoecer. Se você não aprender a proteger seu coração com a palavra de Deus, vão matar você. Se você não aprender a blindar seu coração através da palavra de Deus e das promessas de Deus, você entra em depressão. Mas ainda bem que você veio para o culto para ouvir isso. Ainda bem que você veio ouvir que, se não for a palavra de Deus para guardar teu coração explode dentro do peito. É por isso que tem gente que morre. Paulo vai ter que lidar com a injustiça. Segunda coisa que Paulo vai ter que superar dentro desse navio, diga assim: segunda coisa, desprezo. Como assim? Eu já falei, o desprezo. Porque ele fala: gente, não vamos navegar agora não. O que fizeram com isso? Jogaram fora essa palavra. Então nem aí para o que ele falou. O que é isso? É desprezo. É quando você fala, mas parece que você não é ouvido. E por mais que você fale, parece que não tem ninguém interessado naquilo que você está falando. É ou não é? Isso acontece muito até dentro de casa, hein? As mulheres que aqui estão sabem muito bem do que eu estou falando. Que às vezes fala, mas entra de um lado e sai do outro lado. Irmão, eu sou homem, eu sei como é que funciona isso. Se a maioria dos homens ouvisse um pouquinho do conselho das mulheres, sofreriam menos. Porque o homem é muito impulsivo, vai colocando os pés pelas mãos, fecha negócio que não é para fechar, compra o que não é para comprar, coloca para dentro da vida quem não é para colocar, aí acaba sofrendo depois. E a mulher, parece que a mulher tem um radar para esse negócio. Quando chega alguém que é para te enganar, a mulher diz: fui muito com esse fulano aí não. Se eu fosse você, eu ficava de olho aberto. E a gente: que nada, ele já me deu 3 tapinhas no ombro e já disse que eu sou amigo dele. Que nada, ele me chamou para ir no churrasco na casa dele. Porque quando se quer pegar um peixe, primeiro joga isca, né? Aí a mulher avisa, mas entra de um lado e sai do outro. Aí lá na frente é que a gente vai sofrer a consequência. Olha, não vai por esse caminho, não faz isso. A mulher, aparece uma nova proposta de emprego. O camarada no outro dia já chega no trabalho dele, de cabeça erguida, de nariz empinado, dizendo: não preciso mais disso aqui. Por quê? Porque alguém já chamou para ir para outro lugar. Aí a mulher está dizendo: meu filho, cuidado, analisa primeiro. O cara chega cheio de autoridade da empresa: não preciso mais disso aqui, dá licença, estou indo embora. Ele pede demissão, vai para o outro emprego. 2 meses depois, está com salário atrasado, está trabalhando igual um escravo, e está dizendo: por que eu não ouvi minha mulher? Paulo aqui vai ter que lidar com o desprezo. Ignoraram o que ele falou. Você está vendo como acontece com grandes homens e mulheres de Deus também? Não é só com você que está aqui que acontece não. Que às vezes tem gente que não está nem aí para aquilo que você fala. Tem gente que você falando e um prato da bateria fazendo barulho, para eles parece que é a mesma coisa. Você falando, um pato cantando, qualquer coisa para eles é igual. Paulo também passou por isso. Paulo teve que aprender a lidar com desprezo. Como? Se agarrando na palavra de Deus e na confiança que ele tinha em Deus. Quer vencer esse desprezo? Se apega na palavra de Deus. Quer vencer esse desprezo? Continua confiando naquilo que Deus falou ao seu coração. Não importa se aquilo que você está falando não está sendo ouvido por eles. O que importa para a tua vida é aquilo que Deus está falando está sendo ouvido por você. Você entendeu ou não? Desprezaram o que Paulo falou. Então vamos lá. Primeiro, Paulo teve que aprender a lidar com a injustiça. Paulo teve que aprender a lidar com o desprezo. E tem outra coisa. Paulo também teve que aprender a lidar com tempestade. Porque tempestade também acontece na vida de crente. Você pode ser de oração, não faltar um culto domingo de manhã, chegar mais tarde, está aqui no culto de novo, e mesmo assim ser em algum momento alcançado por alguma tempestade.
Agora, nós que aqui estamos enxergamos a tempestade, ou pelo menos deveríamos enxergar a tempestade de uma forma diferente. Como assim? Tem 276 pessoas dentro desse navio. Eles estão olhando para a tempestade como algo que veio para destruí-los. E Paulo está olhando para a mesma tempestade como algo que Deus fez para honrá-lo. Você entendeu ou não? Eu vou repetir, tem 276 pessoas. 275 estão olhando para a tempestade dizendo, é para matar a gente. Aí um deles, que é Paulo, olha para a mesma tempestade e diz, Deus decidiu me honrar, Deus decidiu me levantar, Deus decidiu me abençoar. Olha o que vai acontecer. No versículo 9, o texto vai dizer que Paulo falou que seria perigoso. Eles não estão nem aí, ignoram, desprezam o que Paulo fala. Aí quando a coisa fica preta, quando a coisa fica complicadíssima, eles entram em desespero. Eles começaram a pegar as cargas, lembra dos sacos de trigo? E jogar na água, jogar na água, jogar na água. Para quê? Para aliviar o peso do navio. Eles não ouviram o que Paulo falou. E quando não se ouve o que um homem de Deus fala, a tendência é começar a perder. Preste atenção. Você está ouvindo quem? Porque eles ouviram o capitão. E quem era o capitão? O capitão era quem não ouvia a Deus. Quando você dá ouvidos a quem não dá ouvidos a Deus, a tendência é você começar a perder. Quem te aconselha, hein? Quando você passa por luta, você vai para a casa de quem pedir conselho? Com todo respeito, você é daquelas pessoas que ainda insistem em pedir conselho construtivo de quem não constrói nada? Você continua pedindo conselhos a quem não é aconselhado por Deus? Você continua parando para ouvir quem não para ouvir Deus? Porque por eles terem parado para ouvir quem não ouvia Deus, eles estão agora perdendo tudo que eles lutaram para ter. Começaram a perder, porque deram ouvidos a quem não ouvia a Deus. E agora eles estão no meio da tempestade. Aí no meio da tempestade, num caos doido, alguém vai dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos matar os prisioneiros e jogar na água. Quem está falando isso? Quem não conhece Deus. Vamos pegar, a gente mata os prisioneiros todinho para que ninguém fuja. A gente mata os prisioneiros e joga eles na água. Vamos acabar com isso. Meu Deus. E é desse momento onde todo mundo está desesperado, ouvindo o barulho do vento, o barulho de raio, trovões e o barulho da água batendo no navio, o navio já começa a quebrar. É nesse momento que Paulo levanta a voz. Paulo parece que está de brincadeira com eles. Paulo levanta a voz dizendo, calma gente, esta mesma noite, o anjo de Deus, que noite? A noite em que estava todo mundo jogando trigo fora, a noite que está todo mundo chorando, dizendo, nós vamos morrer, a noite em que alguém diz, vamos matar os prisioneiros, essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, olha que coisa, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus deu todos quantos navegam contigo, Deus te deu todos quantos navegam contigo. O que Deus falou para Paulo? O que Deus falou para Paulo é o seguinte, Paulo, alguém disse que é para matar você, mas eu digo que ninguém vai morrer por causa de você. Alguém está querendo matar os prisioneiros, mas eu digo que por causa de você, que é prisioneiro, eu vou guardar todo mundo em vida. Aí Paulo agora vai mais uma vez falar. Aí que pega, eu já vou caminhar para o final. Aí pega por quê? Irmão, pensa comigo. Em um lugar em que eu já falei e ninguém quis me ouvir, eu vou falar de novo para quê? Eu já falei, não quiseram me dar ouvidos, eu vou falar de novo, porque agora eles estão no aperto? Quando estava tudo bem, eu falei e me ignoraram. Eu disse para não fazer e fizeram.
Aí agora que a coisa está preta, eu vou falar de novo, eu já fui ignorado. Para que eu vou falar? Porque cansa. Ser ignorado cansa. Ser desprezado cansa. Sabe? Falar e ninguém dá ouvidos. Uma hora quem está falando cansa, gente. Sabe, marido que aqui está? Uma hora cansa, hein? Uma hora essa mulher cansa. Eu sei que tem algumas irmãs também que se der o gostinho, rapaz, aí também ela não vai parar mais de falar. Mas vai controlando, vai segurando, ouve um pouquinho. Fala, minha irmãzinha, agora fica quietinho, cadinho. Estou querendo ver o jogo, na hora do jogo do Flamengo. Ela vai, olha para mim quando você olha o gol. Perdeu o gol na hora que você olhou para ela. Eu sei que dá um nervoso, eu sei que você fica agitado. Se algumas irmãs aqui também pegar essa moral de ser ouvida quando fala, meu Deus. Mas aí é um outro culto isso. Isso é uma palavra para um outro culto, que eu vou precisar de umas 2 horas para conversar com ela sobre isso. Mas o fato é, falar e ninguém ouvir, chega uma hora que cansa. É o pai que já falou e o filho não está nem aí. Uma hora esse pai cansa de falar, né? Não é? É o filho, é o amigo que aconselha, que fala, mas é interessante que o outro só para ouvir o que interessa a ele, o que está indo contra aquilo que ele já tem definido na mente dele, ele não quer ouvir, ele só quer ouvir o que agrada a ele, o que combina com aquilo que ele acha. Agora, quando o que o amigo está falando vai de contra aquilo que ele já está certo de fazer, ele não quer ouvir. Aí a gente fala, e quando a gente percebe que falar muito parece que para eles não está adiantando nada, parece que a gente está perdendo o nosso tempo, a tendência é que a gente pare de falar. Não vou falar mais nada, deixa se lascar agora. Quer quebrar a cara, que quebre. Daqui a pouco vai voltar chorando, não é assim? Daqui a pouco volta todo arrebentado, não vou falar mais nada, cansa. Paulo foi ignorado, foi desprezado, mas Paulo aqui vai falar de novo. Paulo levanta a voz e diz: calma como? Se eles estão perdendo tudo, se há dias que ele não sabe o que é dia e o que é noite, se está todo mundo com medo de morrer, calma como? Calma, gente. Essa noite Deus mandou um anjo aqui para falar comigo. Espera aí. Nessa mesma noite ninguém dormiu, está no texto. Ninguém conseguiu dormir, estava todo mundo desesperado, todo mundo apavorado, porque o navio está quebrando. Aí Paulo está dizendo, calma, porque o anjo veio aqui e falou comigo. Nessa mesma noite em que esse povo só ouviu o barulho da tempestade, Paulo estava ouvindo a voz de Deus. Eu vou dizer de novo. Na mesma noite onde todo mundo estava ouvindo o barulho da tempestade, Paulo estava ouvindo a voz de Deus. E eu sei que, repito, nós também passamos por tempestades em nossa vida. Você não quer, mas passa. A gente não escolhe isso, mas acontece. E o que fazer quando as tempestades acontecem com a gente? O que fazer quando a gente está sendo alcançado por uma tempestade? Pergunta para mim o quê? Para ouvir quem ouve a Deus. Eu vou repetir. Para ouvir quem ouve a Deus. Porque nesse momento aqui, ou eles param para ouvir a Paulo, ou então eles morrem. Nesse momento aqui, não dá mais para errar. Nesse momento aqui, não dá mais para ouvir o capitão. Ou seja, eles chegaram a um ponto, que se eles pararem para ouvir o capitão, vai morrer todo mundo. Tem hora que você chega a um ponto na sua vida, que se você continuar parando para ouvir quem não ouve a Deus, você morre, hein? Ou você para de ouvir essas pessoas, ou você morre. Ou você muda isso, ou a sua família acaba. Apóstolo, meu casamento, se seu casamento chegou no limite, já é hora de você parar de ouvir aquela amiga. Que amiga? Aquela que você sabe que não ouve a Deus. A amiga que vive vida louca. A amiga vive vida louca. Aí você está com problema no casamento e pede o conselho. A amiga que vai lá no Instagram e bota vida louca. Você é mais louca do que ela. Você está doida. Você bateu a cabeça na pia. Só pode.
Como é que você vai ouvir quem não ouve a Deus se o teu navio está afundando? Ou você para de ouvir essas pessoas, ou então seu casamento acaba, ou então seu filho não vai querer mais saber de você. Que você para pedir conselho a pessoas sobre filhos que nem pensão paga. Que isso, velho? O camarada não paga nem pensão para o filho dele. Aí você trabalha com ele, quer conversar com ele sobre os problemas que você está tendo com seu filho. O que ele vai te dizer? Deixa se virar. Porque ele é um estúpido, um idiota que nem pensão paga. Aí você para ouvir gente assim, gente que não ouve a Deus. Não dá mais. No meio dessas tempestades, o que a gente precisa fazer é parar para ouvir quem para ouvir a Deus. Apóstolo, eu não estou conseguindo ouvir Deus falar comigo. Então para ouvir quem ouve Deus. Porque tem pessoas que não conseguem também parar para ouvir do próprio Deus. Tem pessoas que no meio da tempestade não sabem o que fazer, não conseguem discernir se é Deus falando, se é o diabo atormentando, não conseguem entender direito que voz é essa que está ouvindo, não sabe o que é para fazer, não sabe qual decisão tomar. Então, se você está no meio de uma tempestade, você não está conseguindo ouvir a Deus, então, pelo amor de Deus, para ouvir quem ouve a Deus. Porque gente para falar tem um monte, gente para ouvir a Deus são raros. Por quê? Porque a correria está muito grande. Hoje em dia tudo é culpa da tal da correria. Irmão, eu acho que a maratona agora de São Silvestre nunca recebeu tanto inscrição como vai receber agora. Por quê? Porque eu acho que durante esse ano a maioria das pessoas estava se preparando para ela. Por quê? Porque está todo mundo dizendo que está na correria. Então deve ter um monte de gente já pronta para correr São Silvestre, porque se preparou ao longo do ano na tal da correria. Cuidado, porque quem está correndo demais, quem sabe não está parando para ouvir o que tem a dizer Deus para eles. E quem não ouve a Deus para a própria vida, jamais terá uma palavra de Deus para você. Está no meio da tempestade? Se não tem ninguém de Deus para você ouvir, fica quietinho e vai para um canto. É melhor você não ouvir ninguém do que ouvir qualquer um. Fique em pé comigo que eu vou terminar. Cuidado com os conselhos que você vai buscar. E eu vou dizer mais. Quem quer ouvir, diga eu. Cuidado com os conselhos que Satanás envia até você. Você já reparou? Mesmo que você não peça opinião, tem gente que vai na tua casa para te falar o que você tem que fazer. Você não parou para pensar nisso, não? Você nem pediu opinião, mas a pessoa se acha no direito de se interferir na sua vida e dizer o que você tem que fazer. É porque o diabo está doido que você erre nas suas decisões. Satanás está doido para acabar com a tua família. Aí ele envia até a sua casa alguém que te separou e começa a dizer para todo mundo: estou vivendo a melhor fase da minha vida. Espera aí, acabou de se separar só para ferir quem deixou. Está dizendo que está vivendo a melhor fase da vida. Aí você com problema no casamento vai parar para ouvir essa pessoa? Você está de brincadeira comigo, né? Você está de brincadeira com você, só pode. Para de ouvir quem não ouve a Deus. E no meio das suas tempestades, aprenda a brindar o seu coração contra o desprezo, contra a rejeição e contra as palavras de quem não sabe o que dizer. Nesse momento, a voz do capitão precisa ser silenciada, porque se essa turma para ouvir o capitão, morre todo mundo. Nesse momento, eles precisavam ouvir quem sabia ouvir a Deus, mesmo na tempestade. Porque saber ouvir quando tudo está calmo é mole. Saber ouvir no meio da tempestade são poucos. Saber ouvir no meio da crise, saber ouvir no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, muitas pessoas que ouviam a Deus não conseguiram ouvir mais, por conta do desespero. O desespero não só cega as pessoas, mas ensurdece também.
No meio do desespero tem gente que para de ouvir Deus, porque está ouvindo demais os seus pensamentos acelerados. Irmão, com todo respeito, quanta gente no meio da pandemia perdeu para si mesmo, perdeu para o seu nervosismo, porque não ouviu Deus. Quantas pessoas erraram desse jeito, porque no meio da tempestade ficaram surdos para o que Deus queria dizer. Desespero. São poucos aqueles que mesmo no meio de uma tempestade conseguem ouvir Deus. E eu uso esse mesmo texto para te provar isso. Paulo era homem de Deus e ouviu a Deus. Lucas também era homem de Deus, mas não estava ouvindo. Lucas era crente, tá? Homem de Deus. E mesmo sendo um homem de Deus, naquele momento Lucas também foi tomado pelo desespero. Então não basta ser de Deus, tem que ser aquele que é de Deus e que no meio da tempestade ainda consegue ouvir a voz de Deus. Não ouça qualquer pessoa. Isso é um conselho para a sua vida não ser destruída.